Era final de unidade e eu tinha mais de 3 provas numa semana. Ou seja, eu estava uma pilha de nervos. E mesmo que eu estivesse estudando, sem parar a noite inteira antes da prova, e antes do meu horário de dormir, né? Eu estava nervosa, tremendo que nem vara verde, antes da prova. Se você se identifica com esse cenário, bem-vindo ao clube das pessoas que estudam muito e ainda não fecham provas e ainda ficam nervosas e ainda tem muita ansiedade antes de uma prova. Isso é popularmente conhecido como síndrome do impostor. Final de unidade e eu tinha mais de 3 provas em uma semana. Mesmo estudando a noite toda antes da prova, eu tava muito nervosa e não, eu não vou conseguir, ai, que esse assunto é difícil. E eu fechei algumas delas. Mas então, vai entender, né, gente, essa mente nossa, como é que funciona. Se você também se identifica com estudar muito para uma prova e ainda assim ficar nervoso e achar que não vai conseguir, bem-vindo ao clube. Esse vídeo é para você. Se você é o tipo de pessoa que estuda, se dedica, se esforça, mas tá sempre achando que é uma fraude ou que quando você consegue uma nota boa é por sorte, porque você não é inteligente. Você é burro, eu sou burra, não. Eu fechar a prova, tirar nota boa, pura sorte. Isso aí foi chute, não. Chutei mais que o Neymar, por isso que eu passei, não. Não sou inteligente, que isso? Isso é o que chamam de síndrome do impostor. E hoje eu vim compartilhar sobre como foi que eu identifiquei esse comportamento e o que eu fiz para dar uma amenizada. Não passar, não acabar com ele, porque o frio na barriga é sempre uma coisa que vem, né, quando a gente tá nervoso, é adrenalina no corpo. Mas quando ele vem junto com pensamentos negativos e com autodepreciação, já não é uma coisa tão saudável e a gente precisa dar uma controlada e existem práticas e técnicas para isso. E eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Há algumas semanas atrás, eu tinha várias provas na mesma semana. E eu estudei bastante para essas provas, inclusive eu tô com elas aqui. Na verdade, como é fechamento de unidade, todas as matérias vai ter a prova ali final. E só que sempre tem aquelas que deixam a gente mais nervosos, né? Matemática. Ou não, né? Quem é de exatas, aí pode ser uma prova de humanas, mas no meu caso, é matemática mesmo. E português, porque de alguma forma, como eu sou boa, assim, na matéria de português no geral, eu sinto que eu tenho que ir bem e aí eu fico mais nervosa ainda na hora da prova. E eu estudei bastante, passei horas fazendo resumo, fazendo revisão, explicando para os meus colegas, treinando, fazendo questões, e ainda assim eu estava muito nervosa, mesmo antes de ir para a prova em si. Eu fiquei, desde o momento que eu acordei, nervosa, e o dia todo, meu Deus, a prova, meu Deus, a prova. E eu acabei tendo um bom desempenho nelas. Em algumas, como eu vou mostrar aqui, eu acertei todas as questões e em outras eu cheguei perto, porque a gente conta essa história de incapacidade pra gente mesmo, só que tem coisas provando o contrário. Muitas vezes você pode achar que você é burro e não sabe de nada, e tem notas ótimas e poderiam ser ainda melhores se você afastasse esses pensamentos negativos. Porque tem uma frase do Henry Ford que ele fala que é: se você acredita que você é capaz ou se acredita que não é capaz, de qualquer forma, você está certo. Então, muito do nosso desempenho é moldado pelo que a gente acredita e não só pelo conhecimento geral que você tem. Você pode ser muito bom em uma coisa e ter vergonha daquilo ou acreditar que você é incapaz e acabar não sendo tão bom o quanto você poderia por causa do medo, por causa da vergonha, por causa da falta de fé em você mesmo. Em resumo, para dar um contexto sobre síndrome do impostor,
ela desconecta o seu esforço do seu resultado. Você pode se esforçar, você pode ser realmente bom naquilo, só que na sua cabeça você não é. Tem muitos exemplos, eu já vi vários vídeos de pessoas profissionais falando que, apesar de terem tido um ótimo desempenho, ainda tinham a crença de que não eram bons, ou de que em algum momento tudo ia dar errado, em algum momento alguém ia descobrir que eles na verdade são uma fraude, que tudo foi sorte e não inteligência e não capacidade. Você pode estudar 10 horas, mas a sua mente ainda vai focar no único parágrafo que você não consegue se lembrar bem daquela frase que parecia importante. E como isso já aconteceu comigo. Principalmente na hora que você pega a prova e vê uma questão que na hora que você colocou ali, leu de primeira sem nem prestar muita atenção. Nossa, essa palavra estava no texto que tem um parágrafo que eu não me lembro. Pronto, tirei nota ruim. É tipo, é uma coisa assim irracional, só que na hora parece muito racional e tira completamente todo o nosso foco, toda a nossa atenção. E eu tenho algumas provas para mostrar, para trazer meio que como exemplo, para vocês verem o quanto é meio que irreal, o quanto é... Eu não tô conseguindo encontrar a palavra certa agora, mas não faz sentido. É só uma crença que nem baseada em fatos reais é. Eu vou mostrar para vocês 3 coisas. Provas de uma mesma matéria em que eu estava me sentindo de formas diferentes. Provas de uma mesma matéria que eu estava muito nervosa, mesmo depois de ter estudado a noite inteira. E uma prova de português, né, que inclusive vou começar por ela agora. Essa prova é sobre 2 obras do romantismo, muito boas inclusive, que é A Moreninha, de... Gente, eu sempre esqueço o nome dele, eu confundo ele com outros autores. Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha, e Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que são livros muito bons, inclusive. E essa prova valia 2,5. Mas a questão é que eu tava muito nervosa. Tipo, quando tem uma prova de uma obra literária, qual é a coisa que faz sentido? Eu leio as obras literárias, entendo e faço a prova. Eu li as obras literárias, entendi, fiquei revisando antes, fiquei nervosa, mesmo que... É essa questão, mesmo que a gente faça o que tem que ser feito, a gente ainda duvida. Tem também provas de química. A primeira, eu acho que isso aqui é um exemplo muito bom. Foi essa que eu tirei a nota máxima, acertei todas as questões. E para ela, perguntaram para ele, professor, quanto vai valer a prova? Ele falou, 10. Aí eu, quê? E na hora eu fiquei meio preocupada. Só que eu fui para casa, era meio que uma prova de diagnóstico, assim, sobre química geral, os assuntos que a gente já estudou antes. E aí eu falei, não, o que tiver de ser, vai ser. É a primeira prova do ano, qualquer coisa eu consigo me recuperar. Fiz a minha prova na maior tranquilidade, sem nervosismo. Foi uma prova legal até de fazer. Foi uma prova que eu realmente me diverti fazendo. E eu tirei a nota máxima. Agora, a segunda prova de química do ano não foi do mesmo jeito. Eu estava nervosa antes de chegar lá, quando cheguei lá e mais ainda durante a prova. Nessa prova eu estava nervosa num nível de ficar tendo que reler a questão várias vezes, porque eu me desconcentrava pelo medo. A minha nota não foi ruim nela, foi um 8,5, só que, sabe quando você erra? Não porque você não sabe, quando você erra uma besteirinha mesmo, uma coisa que tipo assim, você sabia, só que na hora da prova parecia que você estava cego. Foi isso que aconteceu. E agora eu tenho provas da tão temida matemática. Que, gente, eu estou gravando esse vídeo, mas não quero ser hipócrita. Então, até hoje, eu não sei como eu fiz isso aqui.
Eu estou trabalhando isso, claro, mas de alguma forma ainda tem aquela vozinha persistente dizendo que foi sorte, que foi muita sorte, mas vamos aos resultados, né? Primeiro, a gente tem 2 matérias de matemática, para uma pessoa que não gosta muito de exatas, né? Que legal. Mas daí eu tive essa primeira aqui, que eu acertei todas as questões. A segunda também. Esses assuntos eu estava nervosa, mas eram mais fáceis. E eu lembro de, na noite anterior, ter ficado decorando as fórmulas, todas as fórmulas, e refazendo todas as questões do caderno, e o professor passa muitas atividades. E eu refiz tudo. Até quando não deu mais, estudei até no horário de almoço da escola, né? Porque a gente estuda integral. Eu estudei até o horário de almoço e ainda estava nervosa na hora de fazer a prova, tendo que reler questão, imaginando cenários hipotéticos onde eu não ia acertar nada, eu ia tirar 0. E depois a gente teve a segunda prova da unidade, né? As segundas provas, que era um assunto mais complicado. Sabe aquele negócio de seno, cosseno, hipotenusa e tal? Aqui está ela. Eu tava muito nervosa e o professor viu isso. Mas essa aqui, eu acho que foi uma das que eu estava mais nervosa, porque eu tinha a pressão na minha cabeça, né, que eu coloquei em mim, de ter ido bem nas anteriores. Então eu não podia cair o nível. E eu tava tão nervosa que o professor viu que eu tinha feito uma questão meio que de bobeira mesmo, viajando, que ele falou, não, refaz, tá errado. Aí eu consegui chegar ao resultado e consegui acertar, mas, gente, a mais difícil da prova era essa aqui, que eu consegui fazer de primeira. E uma das mais fáceis, que eu até fiz aqui a fórmula, H vezes M vezes N, que é tipo, a gente chama de Tzinho. Eu tava com a fórmula aqui e eu tava escrevendo a fórmula errado, mesmo tendo circulado a fórmula. Era puro nervosismo, sabe? Essa foi uma das fórmulas que eu mais estudei, eu fico indignada com isso, que foi a fórmula que eu mais estudei de tudo isso aqui, e eu ainda tava errando. E por último, foi a última avaliação do trimestre, que essa daqui, gente, eu tinha 5 minutos quando eu fui fazer as 2 últimas questões. E eu tenho o costume de refazer cálculo. Por exemplo, respondi a questão número 1. Eu venho aqui refazendo tudo. Não, eu marquei isso aqui. Ah, ok. 22 menos 6, quanto é? Eu coloquei aqui que é 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. E será que eu contei certo? 17, 18, 19, 20, 21. Eu perco metade do tempo de prova fazendo isso. E aí, quando faltava 10 minutos, 5 minutos para acabar, tinha essas 2 questões para responder. E, gente, eu não consigo deixar a prova em branco. Então, eu encarnei o flash e comecei a responder tudo correndo desesperada, correndo mesmo para fazer. E eu acertei. Ou seja, esse tempo que eu perco, 17, 18, 19, 20, 21, 22, é literalmente tempo perdido. Porque é uma questão de falta de confiança em mim mesma. E eu tenho certeza que se você está passando pela mesma coisa, é exatamente isso, falta de confiança. E o que a gente faz para melhorar essa questão? O que eu tenho feito para melhorar, o que realmente aconteceu em umas outras provas aqui, que são de matérias menos importantes, digamos assim, que tem menos peso, mas foi, por exemplo, com a prova de química. Quando eu decidi, não, vamos relaxar e fazer a prova, porque a gente estudou e tá tudo bem. Eu consegui ter um ótimo desempenho, mas sem o nervosismo, sem todo o medo, sem toda a depreciação, toda essa negatividade que, apesar do resultado bom, não tem a negatividade, a parte ruim, não tem nenhuma relação com o resultado. E sim o estudo.
o fato de eu saber o conteúdo. Agora vamos a dicas práticas para quando bater a ansiedade, assim. É claro, gente, eu não sou nenhuma psicóloga, então se você tá começando a identificar um quadro de ansiedade, por favor, procure um psicólogo, procure um atendimento, porque é para isso que os psicólogos estão aí. Procure uma ajuda profissional, porque é muito importante, a saúde mental da gente também tem que ser levada em consideração, mas você também pode, em conjunto com esse trabalho, se ajudar através de técnicas como as que eu vou dizer aqui. A primeira que eu comecei a aplicar, que foi a que eu fiz na prova de Química e na prova de Filosofia, foram duas coisas. Primeira, respirar fundo. Quando os pensamentos começarem a tomar conta, beber um gole de água e respirar fundo, bem devagar. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca, soltando bem devagar o ar. E não, eu consigo, eu acredito em mim, eu estudei e essa é a prova de que eu sei esse conteúdo. Eu confio no que eu estudei. E aí, segunda coisa, encare como um jogo. A vida em si é legal a gente encarar como um jogo, sabe? Ah, eu fui mal aqui hoje, mas eu tô subindo fases. A parte legal é quando a gente encara como um jogo. Tô aqui com a minha prova, olha as questões, vamos lá. Quantos pontos eu vou fazer nesse jogo? Eu vim preparado, eu li o manual de instruções do jogo, então eu sei o que eu tenho que fazer, vamos lá. Nossa, você fez essa prova aqui, não foi tão bem? Isso não é uma prova de que você não consegue. A parte legal é a gente encarar como um jogo. Imagina que a sua vida é um jogo e ali um dos mundos que você tem que enfrentar é o mundo dos estudos. E lá vai ter o instrutor, o NPC, o instrutor que seria o professor, onde ele vai te dizer como vencer aquela fase e ele vai te dar mini testes. Você vai fazendo pequenas fases antes da fase final, que seriam as atividades. Ou seja, você está recebendo as instruções, recebendo as atividades, os testes antes do jogo final, e aí você chega na fase onde você tem que vencer o boss, que seria a prova. Dá aquele friozinho na barriga, mas quando a gente encara com a animação de vencer o boss num jogo, e no jogo a gente sempre sabe que eu perdi agora, mas eu posso refazer. Eu perdi agora, perdi uma vida, digamos assim, ou seja, sua nota pode não ser mais tão alta, mas isso não é prova de que você não consegue. Pode ser só uma prova de que você ainda não acredita plenamente no seu potencial. Porque tem uma frase que eu gosto de levar que é: se outro ser humano fez, você também pode. O seu cérebro é o cérebro de qualquer outro ser humano. Então a capacidade está dentro da gente. Não é capacidade, inteligência não é um dom, um talento, uma coisa que só alguns têm. Todos nós temos, basta a gente acreditar na gente mesmo. Terceira coisa, colete provas da sua capacidade. A gente sempre tem antes da prova alguma revisão ou algumas atividades anteriores. Comece a prestar atenção nas suas vitórias e celebrar elas. O professor passou uma atividade, você acertou as questões, grava aquilo ali na sua memória. Bate palma para você mesmo, fala: isso aí, eu sou incrível mesmo, tá vendo como eu sou inteligente? Comece a guardar essas memórias, essas provas de que você tem capacidade. Porque aí, quando você estiver nervoso ali na hora da prova, você vai respirar, fazer aquela técnica e lembrar, você está fazendo a afirmação: eu sou inteligente, mas você tem as provas de que você realmente é inteligente. Você sabe que você tem a capacidade de acertar aquelas questões. Você sabe que você tem a capacidade de acertar aquelas questões e você tem provas disso. Quarta coisa, seja amiga de si mesma. Se fosse
uma melhor amiga, um melhor amigo, você olharia pra ele e diria: não, você não vai conseguir fazer essa prova porque você é burro. Você vai tirar 0 porque você não tem capacidade. Você estuda e seu estudo não serve pra nada. Porque nada vai mudar a sua burrice. ninguém falaria isso para um melhor amigo. Ninguém seria tão mal com uma pessoa que se importa. Então, trate a si mesmo como seu melhor amigo. Se importe com você mesmo, com você mesma. Às vezes, o problema não é a capacidade, e sim a dúvida. E a dúvida, ela pode acabar nos impedindo de chegar a lugares muito mais altos. Isso é um processo contínuo, onde aos poucos você vai começar a ficar mais consciente dos seus pensamentos, coletar as suas provas da sua capacidade e perceber que você é mais do que acredita. Eu tenho certeza que você é mais do que você acredita. Gente, eu não tô mostrando as minhas provas aqui pra me gabar dos meus resultados. Porque resultado em prova é uma coisa assim muito relativa. Vai depender do seu dia, de como você estava, do que você estava pensando no momento. E não diz nada sobre quem você é e não te faz superior a ninguém. Todos nós estamos na escola ou estamos na vida para aprender e isso não dita o valor de ninguém. Eu só quis trazer porque realmente tem uma diferença de quando eu acredito em mim e quando eu me deixo levar pela negatividade na minha mente. Então eu achei que seria um bom exemplo para trazer. Mas quando você estiver sentindo esse tipo de dúvida, vai com medo mesmo. Vai com a dúvida, bota ela debaixo do braço e faz a sua prova. Finge que ela não tá ali. Imagina ela como se fosse uma nuvenzinha de poeira e assopra ela para bem longe e fala que não. Eu sou inteligente e acredito na minha capacidade. Coloca aqui nos comentários em qual área dos seus estudos você sente mais esse desconforto e esse nervosismo na hora da prova, no momento anterior ali à prova, que eu vou adorar saber se você se identifica comigo, se você também é de humanas ou de linguagens, ou se você é de exatas. E se você for, eu tenho muita inveja de você. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostar desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!